Estenda a sua mão na direção da pastora Elise, vamos estar orando por ela. Senhor, aqui está a tua serva, Senhor. Nós estamos apresentando ela diante do Senhor, para que o Senhor a use como um instrumento nas tuas mãos. Que as pessoas que estão aqui nessa noite saiam na plenitude do teu Espírito Santo. Que a palavra toque no coração, na mente, na vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Que as fortalezas do inimigo sejam desfeitas. Que toda obra do inimigo, todo cerco mental, espiritual, caia por terra por conta da palavra e do poder do teu evangelho, Senhor. Evangelho que livra, que salva, que transforma, que liberta, que restaura, Senhor. Usa a tua serva com poder, com intrepidez, com autoridade, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todo o povo de Deus diga amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos do Senhor. E nós estamos este ano com um tema, não é mesmo? Qual é o nosso tema este ano, irmãos? Qual é o tema deste ano? Ninguém sabe. Qual é o tema da Igreja Missionária do Brasil em 2018, amados? Vamos falar bem grande? Quem sabe aí, ó, vamos motivar o pessoal que não sabe aí. Vamos falar bem grande. Qual é o nosso tema? Chamados. Aleluia! Você foi chamado para vencer. Jesus não chamou ninguém para ser discípulo dele derrotado. Ele nos chamou para vencer. E na semana passada nós estivemos aprendendo sobre a oração. E nós sabemos, amados, que a vida cristã, ela é como um atleta. Nós sabemos que um atleta, para que ele possa conquistar a coroa, a medalha, ele precisa ter disciplinas rígidas na vida dele. Ele precisa ser disciplinado, ele precisa praticar tudo aquilo que é necessário, se ele deseja ser um vencedor. E na vida espiritual é a mesma coisa. Se eu e você desejamos ser vencedores, como Jesus nos chamou para ser, nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. E na semana passada nós aprendemos uma delas, que é a vida de oração. Sem oração não há vencedores. E hoje nós vamos ver a respeito de outra disciplina espiritual, que é o jejum, né? Uma prática que está esquecida por muitos cristãos, né? Alguns não sabem nem o que é jejum. E é por isso que nessa noite nós queremos meditar sobre esse tema tão importante. Jejum, chave que move o coração de Deus. Então, amados, nós podemos ver que em momentos na nossa vida, aonde nós não encontramos saída, situações aonde nós não conseguimos ver esperança nenhuma de melhora, onde nós não conseguimos enxergar uma luz no fundo do túnel, é nesse momento que nós devemos praticar o jejum. Nós podemos ver isso lá em Neemias 1:4, quando Neemias soube da situação do povo de Israel, lá em Jerusalém, com os muros derribados, as portas quebradas. Neemias soube que o seu povo estava ali passando necessidade, numa miséria terrível. E naquele momento Neemias não sabia o que fazer. Ele ficou tão triste com a situação caótica do seu povo. E a Bíblia diz que naquele momento, ao ouvir estas palavras, olha o que Neemias fez. Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, amados, no momento em que você não souber o que fazer, recorra à disciplina do jejum. Ele é tremendo e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Nós podemos ver que o jejum, em nenhum momento na Bíblia, ele está como um imperativo, que você tem que jejuar, em nenhum momento. Mas nós olhamos também para a Bíblia e vemos que ela está repleta de exemplos de homens e de mulheres de Deus que praticavam a disciplina do jejum e viram o sobrenatural do Senhor.
No Novo Testamento nós vemos o nosso próprio mestre. Ele esperava que os seus discípulos já estivessem jejuando. Então veja, lá em Mateus 6,16, Jesus fala sobre a disciplina do jejum. O texto diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vê em secreto o recompensará. Então vejam que nesse texto, Jesus não fala se vocês jejuarem, mas ele diz quando vocês jejuarem. E isso implica que ele já esperava que os seus discípulos estivessem praticando a disciplina de jejum. Então, amados, nós podemos ver que enquanto Jesus estava presente com os discípulos aqui na terra, eles não jejuaram. E aí então os discípulos de João chegaram para Jesus e fizeram a seguinte pergunta: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não? Então eles fizeram essa pergunta para Jesus. E Jesus respondeu de uma forma muito linda. Olha lá em Mateus 9, 14 e 15. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Então, amados, Jesus está se referindo ao nosso tempo, porque o noivo, ele voltou para o céu para preparar um lugar para a sua noiva, e ele vai voltar para levar a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Então, enquanto ele está ausente, ele espera que eu e você estivemos jejuando. Esse é o tempo de jejuar, amados, porque os dias são maus. O mundo jaz no maligno. Nunca se ouve na história do mundo todo e da igreja tamanha oposição satânica ao reino de Deus. Então nós estamos vivendo em dias que a igreja precisa retornar à prática da disciplina do jejum com urgência, se nós queremos de fato viver uma vida de vencedores, como Jesus nos chamou para ser. Vejam, queridos, que a igreja primitiva é um exemplo disso. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que a igreja primitiva considerava o jejum imprescindível em tudo aquilo que eles faziam. Olha lá em Atos 13, 2, 3, nós lemos o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então vejam, queridos, a igreja primitiva sabia a importância do jejum e coisas sobrenaturais aconteciam. Veja que o texto diz que o Espírito Santo falou para eles. Então, quando a igreja jejua, o Espírito Santo dá a direção, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo revela a vontade do coração do Pai para a sua igreja. O Senhor mostra a direção que nós devemos tomar quando nós não sabemos o que fazer. Então, amado, se você deseja ouvir o Espírito Santo falando com você, se você está precisando de uma direção, de uma orientação em alguma situação da sua vida, pratique o jejum, que o Espírito Santo vai falar com você e vai direcionar você em tudo que você deve fazer. Mas algumas pessoas não jejuam, queridos, não é porque elas não querem, mas simplesmente elas não sabem como jejuar.
Lá no Belo Horizonte, muitas pessoas me procuraram perguntando a respeito do jejum. E por isso eu fiz esta pregação. Então, qual é o significado do jejum? O jejum, queridos, significa renúncia. É renunciar algo significativo para você. É a negação de algo que nos atrai, a fim de buscar algo que atrai a presença do Senhor. Então você deseja a presença do Senhor? Negue a sua carne, se abstenha de algo para buscar algo maior ainda, que é a presença do Senhor. Então é renunciar o desejo da sua carne para buscar a presença do Senhor, que é algo muito maior e incomparável. O jejum é a renovação do espírito. Veja uma definição muito linda que eu achei aqui sobre o jejum. Jejum é sair da dimensão da terra e entrar na dimensão do céu. Jejuar não é deixar de comer para apresentar a Deus um sacrifício. É deixar de alimentar o corpo para enfraquecer a carne e vivificar o espírito. Irmãos, eu tenho visto muitas pessoas dizendo: eu vivo caindo e tropeçando porque a carne é fraca. Amados, a carne é fraca se você alimentar ela mais do que o seu espírito. Nós temos dentro de nós uma luta muito grande entre a nossa carne e o nosso espírito. Mas quem vai definir quem sairá vencedor somos nós, porque aquele que você alimentar mais é quem vai sair vencedor. E a pergunta aqui para nós nesta noite: quem você tem alimentado mais? Você tem alimentado mais a sua carne ou você tem alimentado mais o seu espírito? Quando nós jejuamos, nós estamos alimentando o nosso espírito. Nós estamos fortalecendo o nosso espírito e reduzindo o poder da nossa natureza pecaminosa sobre as nossas vidas. O jejum é santificação. Veja como o pastor Silas Malafaia definiu o jejum. É uma das armas mais poderosas para dominarmos a nossa natureza pecaminosa, para disciplinarmos a nossa vontade. Vocês estão vendo, irmãos? Jesus nos ama tanto que Ele deixou os recursos para a sua igreja ser mais que vencedora. Então o jejum é uma arma poderosa para nós dominarmos a nossa natureza pecaminosa. Então, se você está enfrentando uma tentação, se você está enfrentando uma situação que você não está conseguindo resistir, vai para a prática do jejum. Fortaleça o seu espírito e você vai ver que essa pressão da carne sobre a sua vida vai perder o poder, vai perder a força, porque o seu espírito vai estar fortalecido e vai santificar você. Também o jejum é a busca de uma comunhão mais íntima com Deus. É um tempo em que nós esquecemos das coisas do mundo para focarmos nas coisas do alto. É um momento que nós ficamos conectados com o Senhor para buscar a presença dEle, para buscar a vontade dEle, para entender o que está no coração dEle para as nossas vidas. É a busca por Deus para ser saciado por Ele. É essa busca, amados, que no Salmo 42 nós vemos o salmista dizer: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amados, você suspira por Deus como salmista? Nós precisamos suspirar por Deus. Quando a nossa alma anseia por Deus, naturalmente nós somos impelidos a estar na presença dEle. E quando nós jejuamos, isso se torna algo tão sobrenatural e tão real nas nossas vidas. Porque o jejum é uma concentração nas coisas espirituais. Nós vamos estar ali focados no Senhor. Em outras palavras, quais são o propósito primordial do jejum?
é estar na presença do Senhor. John Wesley, o grande homem de Deus, fundador do metodismo, que a nossa igreja tem base teológica também, ele declarou o seguinte, quando ele praticava o jejum. Ele diz assim: primeiro seja ele, o jejum, feito para o Senhor, com o nosso olhar fixado unicamente nele, que a nossa intenção aí seja esta, e esta somente, de glorificar ao nosso Pai que está no céu. Então olha que coisa linda, o propósito primordial do jejum não é sacrifício, não é ficar sem comer tão somente, é a presença gloriosa do Senhor, é glorificar o Senhor, é tirar um tempo ali para ficar focado nas coisas do alto, é cultuar e adorar a Deus. Charles Spurgeon, grande pastor e avivalista do século passado, eles tiravam temporadas de oração e jejum, e ele diz o que acontecia nessas temporadas. Ele afirma o seguinte: nossas temporadas de oração e jejum no tabernáculo têm sido, na verdade, dias de elevação. Nunca a porta do céu esteve mais aberta. Nunca nossos corações estiveram mais próximos da glória central. Oh, aleluia! Ah, irmãos, que coisa mais gloriosa se a igreja de Jesus hoje pudesse experimentar essa verdade. É no jejum que nós vamos desfrutar, nós vamos entender o que é essa porta do céu tão aberta, aonde nós temos o acesso, aonde os nossos corações realmente sentem a presença gloriosa do Senhor e do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos aprender com esses homens de Deus. Muitas pessoas não jejuam porque não sabem. Então nós podemos entender que o jejum é a abstinência de alimento e água, e de alimento e sexo. Né? Alguém pode falar, mas como assim, pastora? A palavra do Senhor nos diz também que se um casal deseja por um tempo buscar o Senhor, com jejum na área sexual, se ambos estiverem de acordo, ambos, marido e esposa, esse tempo também é considerado um tempo de jejum ao Senhor, mas que seja para dedicação às coisas do alto. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios sobre isso: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para quê? Para se dedicarem à oração. Então vejam, irmãos, os casais também têm essa arma poderosa, que podem usar juntos, buscando o Senhor. Dedicar um tempo para consagrarem-se ao Senhor, buscando a vontade dEle. Nós podemos ver que a disciplina do jejum, ela está sempre acompanhada com a oração. Por isso que na semana passada o pastor falou sobre oração, e hoje nós estamos falando sobre o jejum, porque eles andam juntos. Naquele mesmo texto que nós lembramos de Atos, nós podemos ver ali que a igreja primitiva orava e jejuava. Então anda junto. Não tem como eu praticar o jejum sem a oração. Então, amados, Jesus afirmou que nas batalhas espirituais, nas situações difíceis e até mesmo quando nós estivermos batalhando para a expulsão de um demônio, de uma opressão de Satanás sobre uma vida, Jesus afirmou que o jejum e a oração são imprescindíveis. Lá em Mateus 17, 21, nós lemos isto: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. E amados, eu vou dizer uma coisa para a igreja do Senhor nesta noite: quantos lares estão sendo invadidos por ações do inimigo?
E eu fico preocupada porque muitos não estão oferecendo resistência à ação do inimigo. O inimigo tem entrado nos lares e feito um estrago terrível entre os casais, entre os filhos. Quantos estão entregues ao vício, entregues à prostituição, entregues a tantas coisas que não agradam ao Senhor. E muitas vezes nós estamos vendo o diabo destruindo os nossos queridos e nós não estamos oferecendo resistência nenhuma. Qual é a resistência, amados? Jejum e oração. Comece a orar pela sua casa, comece a orar pela sua família, comece a jejuar por aquela situação, por aquele parente teu que está ali nas garras do inimigo, com um vício, com uma opressão, com uma situação complicada. Pague um preço de jejum e oração e você vai ver o quanto o Senhor vai operar e libertar essas situações. Porque o próprio Jesus afirmou, o jejum move a mão de Deus, amados, em nosso favor. Então, o que devemos fazer quando nós jejuamos? Tem gente, como eu falei hoje de manhã lá no Belo Horizonte, que jejua deitado assistindo televisão. Isso é jejum, irmãos? O que você faz quando jejua? Eu fico deitado o dia inteiro assistindo televisão. Irmãos, jejum não é simplesmente ficar sem comer. Jejum é um tempo que você vai focar nas coisas do alto. Então é um momento que você vai tirar tempo para orar, falar com o Senhor, derramar seu coração, jogar as suas angústias nos pés dele, os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas tentações. Você vai abrir o seu coração na presença dele. Então é um tempo de orar, é um tempo de louvar ao Senhor, cânticos espirituais, adorando o Senhor. O louvor liberta, irmãos. Nós precisamos louvar, ler e meditar a Bíblia. Então é um tempo que você vai mergulhar na palavra, procurando ouvir a voz do Senhor. É um tempo para interceder por aquelas pessoas que você sabe que estão precisando de um toque do Senhor. É um tempo de interceder pelo país, pela igreja, pelos pastores. É um tempo de intercessão. Você pode também, durante o jejum, ler outros livros devocionais, saturar a sua mente das coisas do alto, da palavra do Senhor. É manter a sua mente ocupada com as coisas do alto. E nesse tempo você deve agir normalmente, né? Tem gente que quando está jejuando, está lá, não estou aguentando mais, estou jejuando hoje, né? Todo mundo fica sabendo que está jejuando porque faz aquela cara de coitado, né? De quem está morrendo. Não, o próprio Jesus, como nós já lemos, ele diz que quando nós jejuamos, ninguém precisa ficar sabendo. É para lavar o rosto, né? Está ali jejuando, está firme e forte ali, adorando o Senhor, né? Com um sorriso nos lábios, não se deixar abater. É assim que nós devemos jejuar, irmãos. O tempo da duração do jejum, qual é? Quanto tempo, pastor, eu devo orar? Depende. Se você já é uma pessoa que está habituada com jejum, você pode orar uma manhã por semana, ou uma tarde por semana, ou um dia da semana, uma tarde e uma manhã. Se você ainda não está habituado com a disciplina do jejum, comece aos poucos. Comece jejuando 2 horas, 3 horas, e vai aumentando. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você fizer do jejum um hábito na sua vida, vai chegar um momento que você nem vai perceber que você ficou sem comer. Não é maravilhoso? Tudo é hábito, né? Então nós precisamos aprender a jejuar. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Tem gente que fala, eu não consigo. Nem tentou, já está dizendo que não consegue, né? Então experimente. Você vai ver, vai ser tão gostoso que você não vai querer jejuar só meio-dia, você vai querer jejuar um dia e mais até. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Quais são os benefícios do jejum?
o que Ele traz para nós como filhos de Deus. Então veja, queridos, Mateus 6,18 tem uma coisa muito importante que Jesus falou. Ele diz assim: e somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Aleluia. Tem recompensa, irmãos, amém? Tem recompensa para quem tem uma vida de jejum e oração. O Senhor está prometendo ali que Ele te vê em secreto. Quando ninguém está te vendo ali naquele momento de quebrantamento, o Senhor está com os olhos dele sobre você, vendo a motivação do teu coração, vendo a intenção do teu coração, vendo o desejo do seu coração, e Ele vai te recompensar. Quais são os benefícios? Primeiro, o jejum revela as coisas que nos controlam. Então veja, irmãos, quando nós jejuamos, vem à tona tudo aquilo que nós somos. Você já percebeu que muitas vezes você passa o dia inteiro sem comer nada quando você está trabalhando, fazendo alguma coisa, você nem percebe. Mas quando você consagra o dia para jejuar, parece que o estômago da gente vira uma fera, não é verdade? Parece que vem com aquela força, fome, como a gente nunca presenciou. Sabe o que é isso? É a nossa natureza carnal. É a nossa carne se levantando contra. É a nossa carne querendo. Não faz isso não. Você não vai conseguir. Não faz, para. Olha, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. Me alimenta. É a carne clamando pela satisfação. Então, irmãos, o jejum, ele coloca as coisas no lugar. Então veja, nós cobrimos com alimento e com outras coisas boas aquilo que está dentro de nós, mas no jejum essas coisas vêm à tona. Então o Senhor vai mostrando a força que tem a nossa carne. E o jejum nos ajuda a manter o equilíbrio da nossa vida. Olha lá, ó, nossos anseios e desejos humanos são como um rio que tende a transbordar. O jejum ajuda a mantê-los no seu devido leito. Você já experimentou ficar um tempo sem orar? O que naturalmente acontece? A nossa carne começa a se levantar. Não é verdade? Começa a aparecer um punhado de pensamento que a gente começa, epa, peraí, que negócio é esse? Começa a despertar alguns desejos que não convém. Então, irmãos, por isso nós precisamos praticar o jejum. Porque o jejum, ele ajuda a manter a nossa carne sob controle, no seu devido lugar. Por isso que a pessoa que não pratica o jejum e oração vive tropeçando e caindo, né? Sabe aquela música? Ah, tropeça aqui, ei, cai acolá. Vive tropeçando e levantando, nunca para em pé, né? É assim a vida daquele que não pratica o jejum e oração. Se você jejuar e orar, querido, o Senhor vai te manter em pé. O Senhor vai te fazer resistir a todas as tentações da vida. E você vai desfrutar de uma vida vitoriosa. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. E olha o que ele fala para nós lá em 1 Coríntios 9, 27. Ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo sabia o poder que a carne tinha. Ele sabia que a natureza pecaminosa era algo terrível. Por isso ele decretou para ele mesmo: eu vou esmurrar a minha carne. Quando você jejua, querida, você está esmurrando a sua carne. Você está socando ela e colocando ela no lugar que ela tem que ficar. Você está dizendo para ela: olha, você não me domina. Eu mando em você e não você em mim. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. O pecado não terá domínio sobre vocês.
Nós lemos isso lá em Romanos 6,14. Então nós não podemos viver caindo e levantando. Nós precisamos viver uma vida na presença do Senhor de vitória. E isso através do jejum e da oração. Então, amados, o jejum aumenta a eficácia da oração intercessória. Ele aumenta a nossa fé. Ele aumenta a nossa visão e discernimento. Quando você jejua, querido, naturalmente o Senhor vai revelar coisas para você que você não imaginava. Se tem alguma situação complicada que você para e fala, Senhor, tem alguma coisa errada. Você jejua e ora, o Senhor revela. Então você quer ter discernimento, amado? Jejua. Começa a jejuar e orar. O Senhor vai revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas é através do jejum. Então nós podemos ver que Ele nos torna sensíveis à voz de Deus e às necessidades das pessoas. O jejum move a mão de Deus. Nós podemos ver um exemplo bem claro disso na vida de Esdras. Esdras, aquele escriba que foi conduzido a trazer o povo de Israel de volta à sua terra. No primeiro, quando eles estavam exilados na Babilônia, o rei mandou ele levar o povo de volta para reconstruir o templo de Jerusalém que fora destruído. E quando eles foram para lá, Esdras sabia que o caminho era muito perigoso. Tinha ladrões e salteadores. E Esdras então faz uma coisa muito linda. Olha o texto lá, olha o que ele fez. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército de cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, para a sua força e a sua ira, contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E o que aconteceu, irmãos? Vamos falar bem grande? E Ele nos atendeu, aleluia. Quando nós colocamos diante do Senhor, amado, pode ser a situação mais complicada que você esteja vivendo, jejua ao Senhor, apregou o jejum na tua casa, apregou o jejum onde você está, e você vai ver, o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te atender, porque a boa mão do Senhor é sobre aqueles que o buscam com desejo de encontrá-lo, com a motivação correta, com a intenção de agradar ao Senhor. Vejam, amados, o jejum proporciona salvação e libertação. Uma história conhecida nossa, que nós já sabemos, é sobre os ninivitas, né? Deus declara que vai destruir aquele povo, porque eles tinham pecado, e o pecado deles chegaram diante do Senhor. E Deus então manda Jonas na cidade de Nínive e pregar àquele povo que aquela cidade seria destruída se eles não se arrependessem. E Jonas então prega a palavra do Senhor e algo sobrenatural acontece, irmãos. A Bíblia diz que os ninivitas fizeram o quê? Olha lá o texto. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E então Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não o fez. Olha que coisa gloriosa, irmãos. O jejum traz salvação e libertação. Se você está enfrentando um vício na sua vida, busque o Senhor com jejum e oração. Creia
vai com o coração quebrantado, chora diante do Senhor o seu pecado. Não é para você se afastar do Senhor porque você pecou. Volte-se para o Senhor com o coração contrito, como os ninivitas fizeram. Irmãos, nós precisamos voltar e entender que o pecado precisa ser confessado. Nós precisamos nos quebrantar na presença do Senhor. Hoje nós não vemos mais. Eu me lembro quantas vezes que nós ouvimos uma pregação aqui e nós saímos aí do banco e vinha para o altar em lágrimas. Hoje nós não vemos mais lágrimas na igreja. Raramente a gente vê alguém chorando por causa do pecado. Por que será, irmãos? Será que nós já estamos santos? Ou será que o pecado não nos constrange mais? Ou será que nós já nos acostumamos com o pecado e ele não machuca mais, ele não traz mais pesar no nosso coração? Os ninivitas se arrependeram e buscaram o Senhor com panos de saco, com humilhação, se quebrantaram na presença do Senhor, pediram misericórdia, reconheceram o seu pecado e o Senhor os levantou. O Senhor os curou e o Senhor não destruiu aquela cidade. Irmãos, o Senhor não quer destruir ninguém. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer que você seja um homem e uma mulher de Deus, firme no caminho dEle. Então vai ao Senhor, recorra ao Senhor com jejum e com oração, com o coração contrito. Lá no Salmo 51 nós vimos o Senhor dizendo: coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, irmãos, quando a gente vai com o coração derramado na presença dEle, com sinceridade, querendo a graça e a misericórdia. Ele nos ouve. Então vejam, amados, nós precisamos entender, o jejum promove mudanças na igreja. Vocês sabem, nós já experimentamos aqui tantas vezes. Uma vez que eu me lembro, quando nós ficamos sem pastor aqui, um bom tempo, e aí o pastor Henrique chegou, e eu me lembro que a primeira coisa que ele fez foi o quê? Apregoou um jejum na igreja e oração. E a igreja começou a buscar o Senhor com jejum e oração. E o que aconteceu, irmãos? O Senhor restaurou a igreja, o Senhor levantou a igreja. Então nós temos experiência do quanto o jejum realmente tem efeito. Quando o povo de Deus busca o Senhor, esses bancos aqui, irmãos, se todos nós buscarmos o Senhor com oração e jejum, eles serão cheios de almas aqui, servindo ao Senhor. Amém? Você crê nisso? Então, irmãos, vamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. O Senhor quer fazer, o Senhor tem prazer em fazer, mas Ele está esperando a sua igreja desejar e buscá-lo de todo o coração. O jejum, queridos, ele faz milagres. Nós vemos a rainha Esther, quando Amã fez o rei assinar o decreto que ia matar todos os judeus. Então Mordecai fala para Esther: Esther, Deus te colocou aí no palácio para você representar o seu povo. E a rainha Esther não sabia o que fazer. E sabe o que ela fez, irmãos? O texto diz que ela mandou o povo jejuar. Olha lá, ó. Jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos, e assim irei ter com o rei. E aí, seja segundo a lei, se perecer, pereci. Ó a coragem da rainha Esther. Ela entrou na presença do Senhor, mas antes ela apregoou um jejum e pediu para o seu povo jejuar por ela. E nós sabemos que a história diz que Deus interviu naquela situação. O decreto do rei, irmãos, não poderia ser revogado, mas o poder do Senhor entrou em ação e o povo de Deus não foi destruído. Aleluia. Então não há nada
impossível para o nosso Deus. Ele reverte toda e qualquer situação, por mais terrível que ela seja. O jejum, querido, tem esse poder na nossa vida. Ele repreende angústias de morte, ele traz revelações. Você quer saber algo do coração de Deus para você? Busque o Senhor com jejum e oração. Ele vai te revelar coisas lindas, coisas profundas a respeito da pessoa dele e da vontade dele para a sua vida. O jejum proporciona bem-estar físico, desintoxicação do nosso organismo das toxinas. O nosso irmão Evoni pode dizer isso. Como é importante, de vez em quando, para o nosso corpo, eliminar as toxinas, ficar um tempo em jejum, não é mesmo? Então, até para isso, Deus abençoa, não é lindo? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele sabe tudo que nós precisamos. Então, irmãos, Neemias experimentou a verdade do Senhor. Neemias, quando viu aquela situação de Jerusalém, do seu povo destruído, ele buscou o Senhor com jejum. E o Senhor inclinou o coração do rei a favor de Neemias. E o rei concedeu a Neemias tudo o que ele precisava para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias pôde declarar: e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia. Quando nós buscamos ao Senhor, a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: todos nós aqui já fomos num circo, não é? Quando você vai no circo, você vê um elefante enorme, amarrado numa estacazinha fincada no chão. E a gente fica se perguntando, como é que pode uma estaca tão pequenininha segurar um animal tão grande? Mas sabe uma coisa interessante, irmãos? O elefante não tem noção da força dele, porque desde pequenino ele foi condicionado a acreditar que aquela estaca segurava ele. Porque quando ele era pequeno, ele não tinha forças para sair daquela estaca. E ele então aprendeu durante todo o seu crescimento que ele não podia remover aquela estaca. E a mesma coisa acontece com a igreja. A igreja não tem noção do quanto ela é grande e forte. E ela tem poder de quebrar as estacas. Irmãos, eu não sei qual é a estaca que está na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está vivenciando. Talvez enfermidade, talvez um problema emocional, financeiro, familiar, conjugal. Querido, eu não sei. Eu só quero que você nessa noite entenda o seguinte: você é grande e forte. E você pode sim derrubar as estacas que estão prendendo a sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz, lá em Mateus 16:18, Jesus declarou uma grande verdade para a sua igreja. E eu quero que você leia comigo esta afirmação. Vamos ler juntos? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade? Glória a Deus. Não há nada que a igreja do Senhor não possa. Você é vencedor, querido. Sobre tudo, sobre qualquer situação, você é vencedor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Essa palavra é para você nessa noite. Talvez o inimigo tenha falado no seu coração: desiste, você não vai conseguir. Essa situação aí é um caso perdido. Mas o Senhor diz para você nesta noite: para mim não tem caso perdido. Eu posso fazer aquilo que você não pode.
eu posso fazer você prevalecer sobre essa situação. Então coloque essa situação diante do Senhor, amado. Eu quero orar por você nesta noite. Ore ao Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. Senhor, obrigada, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, nos levanta, Senhor, nos dá ânimo, nos dá, Senhor, motivação para continuarmos caminhando e crendo que nós somos mais que vencedores. Por isso, Senhor, olhe agora para este homem, para esta mulher, para este jovem, esta jovem, Senhor, que está colocando uma necessidade diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos que nesta noite, Senhor, esta pessoa saia daqui renovada, revigorada, cheia de esperança e da certeza de que ela é mais que vencedora por meio do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo, toda e qualquer mentira de Satanás nas mentes e nos corações, toda opressão do inimigo que caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, levanta a Tua igreja, Pai, que a Tua igreja possa descobrir que ela é grande e forte e ela pode destruir todas as estacas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, querido. Deus abençoe os irmãos.